Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio, da disciplina Língua Portuguesa. E a nossa aula de hoje está direcionada à turma do 4º ano do Ensino Fundamental. Então, vamos comigo? Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu quero saber se vocês fizeram o desafio anterior. A nossa aula de hoje, iremos conversar um pouco sobre textos argumentativos. Mas antes, vamos conferir o desafio anterior. Vocês fizeram? Vamos lá conferir? O desafio anterior, vocês iriam interpretar um personagem do conto de fadas que você mais gosta. Poderia ser a Cinderela, Branca de Neve, vocês iriam escolher. Então, gravariam um vídeo, postaria nas redes sociais e iria marcar @educaçãopaulista. E aí, vocês fizeram esse desafio? Eu espero que sim. Chaminézinho está aqui todo animado. Olha aí, qual foi o personagem que vocês interpretaram? Vamos lá? Mas a nossa aula de hoje é sobre textos argumentativos. Quando estudamos textos argumentativos, precisamos saber primeiro o que é argumento. Você aí de casa saberia me dizer o que significa argumento? O argumento, ele está baseado justamente em uma opinião. Mas mais do que uma opinião, é importante também ter a ideia, certo? Eu trouxe aqui algumas palavras que envolvem justamente essa questão do argumento. A situação ou dúvida. Quando você vai argumentar determinado assunto, é importante você saber que assunto se refere tal conteúdo. Qual é a dúvida? Qual é o objetivo desse conteúdo para você argumentar com propriedade? O argumento também, ele é baseado em premissas, ou seja, o que é premissas? É justamente você tem que ter um conhecimento prévio daquilo que você vai argumentar. Ora, eu não posso falar de Chaminézinho se eu não o conheço. Como eu posso criar um texto ou escrever um texto argumentativo, por exemplo, falando de Chaminézinho se eu não o conheço? E não é o caso, certo? Então, é importante para você argumentar, conhecer o que você vai falar. Eu vou falar sobre o quê? Qual é o conteúdo? Beleza até aí? Então, são situações que envolvem o argumento. O argumento, ele está pautado em defender um ponto de vista, ou seja, a sua opinião. Além de você expressar uma ideia, você também vai expressar a sua opinião com relação àquele conteúdo ou àquele assunto. Beleza até aí, crianças? Estão gostando da nossa aula de hoje sobre textos argumentativos? Vamos lá. Agora vocês já sabem o que é argumento. Vamos continuar a nossa aula. Os textos argumentativos, eles são escritos em terceira pessoa, certo? E os argumentos, necessariamente, ou seja, melhor dizer, eles precisam ser válidos, certo? Você não vai argumentar algo que você não sabe, porque daí não vai surgir a ideia. O principal objetivo dos textos argumentativos é justamente convencer. Convencer quem? O leitor, certo? Convencer, persuadir, certo? O leitor com relação a algum assunto. Beleza até aí, crianças? Vamos lá. Qual é a estrutura dos textos argumentativos? O texto argumentativo, ele compõe uma estrutura de 3 etapas. Primeiro, a introdução. A introdução é justamente a apresentação da ideia. Você vai apresentar a sua ideia. Beleza? Eu vou falar sobre a cidade do Paulista. Então, você vai começar apresentando a cidade do Paulista, o município do Paulista, as características do município. O desenvolvimento. O desenvolvimento é justamente o aprofundamento da ideia. Você apresentou a ideia, agora você vai aprofundar.
Beleza? Esse conhecimento que você está trazendo determinado conteúdo. A conclusão é justamente o desfecho, ou seja, o final, certo? Do que você está transmitindo. Beleza até aí? Os textos argumentativos, eles expressam um ponto de vista por meio da defesa de argumentos, opiniões, teoria, hipóteses. E também existem 3 tipos de textos argumentativos que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro tipo de texto argumentativo é a carta do leitor. O segundo é o artigo de opinião. E o terceiro é o editorial. É importante ressaltar que esses 3 tipos de textos argumentativos, eles são gêneros jornalísticos. São textos que estão veiculados a jornais e revistas. Beleza, crianças? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre a carta do leitor. No jornal, se você perceber, tem um espaço lá, a carta do leitor. Professora, o que é a carta do leitor? É justamente a opinião do leitor com relação a determinado conteúdo. E essa opinião, ela pode ser positiva e também pode ser negativa. Ela pode criticar, mas também ela pode elogiar, certo? Então, a carta do leitor tem como principais características opinião e crítica, que pode ser positiva ou negativa. Beleza até aí? E geralmente, a carta do leitor, ela é assinada no final, beleza? Porque se refere a apenas um leitor, uma pessoa que está escrevendo. Vamos lá, vamos continuar. Temos também o artigo de opinião. O artigo de opinião, a principal característica dele é que ele é pessoal. Vai expressar também uma determinada opinião com relação a algum conteúdo, certo? Que pode ser também positivo ou negativo. Um pouco parecido com a carta do leitor. A diferença é que o artigo de opinião, ele é bem mais elaborado, o texto é bem mais escrito, certo? Beleza, crianças? Até aí, carta do leitor e artigo de opinião. Temos também o editorial. O editorial, ele também vai expressar uma ideia, uma opinião, mas o que é que diferencia o editorial da carta do leitor? É que o editorial, ele é assinado, ele não é assinado, melhor dizer, porque ele tem como característica coletiva, certo? É escrito são várias opiniões, um grupo de pessoas ou até mesmo uma empresa. Por exemplo, quando você lê a parte de editorial no jornal, que você vê lá alguma empresa, no final vai ter lá o nome da empresa. Por exemplo, a empresa, vou dizer uma empresa aqui, fictícia, né? Quase que não sai. Vou dizer aqui uma empresa, por exemplo, Foca. A empresa Foca. Então, vai estar lá no final do editorial, empresa Foca. Essa é a diferença do editorial para a carta do leitor. Beleza, crianças? Vocês estão gostando da aula de hoje? E aí, vocês já conheciam esses tipos de textos? Vamos continuar. Recapitulando. A carta do leitor garante a participação dos leitores no veículo de comunicação. Qual é esse veículo de comunicação? Chaminézinho já respondeu aqui. O jornal. Vamos lá. O artigo de opinião, ele já apresenta uma análise pessoal sobre um tema, uma atualidade, pode ser uma polêmica também. Perceberam que esses textos argumentativos, eles sempre vão priorizar essa questão da opinião, seja ela pessoal ou coletiva. Beleza até aí? Vocês estão gostando? Vamos lá, vamos continuar. O editorial, ele é responsável pelo posicionamento do jornal acerca de um tema. E que nesse caso, o editorial, ele vai ter assinatura, diferente da carta do leitor, certo?
Quer dizer, o editorial não tem assinatura, a carta do leitor tem assinatura. Beleza, crianças? Vamos lá. O que seria a introdução? A introdução seria justamente, como eu falei no início, a apresentação da ideia, certo? É importante apresentar a ideia. O desenvolvimento seria a apresentação de argumentos que sustentam a ideia principal. Então, você não pode fugir do contexto. Começo, meio e fim. Eu comecei falando da boneca, então no meio eu vou falar, por exemplo, das características da boneca e no final eu vou sintetizar o que eu falei no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo. Beleza? Primeiro parágrafo eu apresentei a ideia, por exemplo. No segundo parágrafo eu apresentei as características. E no terceiro parágrafo eu vou fazer uma junção dessas ideias e trazer aí uma explicação melhor do que eu quero transmitir. A conclusão é a apresentação de um resumo da ideia principal, ou seja, de uma sugestão para a resolução de problemas. Beleza até aí? Agora nós vamos lembrar um pouquinho sobre esses textos. Textos argumentativos apresentam como principal objetivo o convencimento do leitor com relação às ideias que são apresentadas em seu conteúdo, devendo, portanto, ser claro ao apresentar. Ou seja, a ideia precisa ser objetiva, clara, não precisa ficar usando palavras difíceis ou até mesmo complicando o que é tão fácil de explicar. Então, o texto argumentativo, ele tem esse objetivo de a ideia ser clara. Beleza até aí? Vamos lá. Será que vocês já escreveram algum texto argumentativo, mas, no entanto, não sabiam que escreveram? E aí? O que é que vocês me dizem? O tema tratado no texto argumentativo pode ser qualquer um, beleza? Pode ser qualquer um. O que importa é que os argumentos abordados no texto sigam um raciocínio lógico. Ou seja, se eu estou falando da boneca, no meio, por que eu agora vou frisar, falar de um carro? Se o meu tema é a boneca Maria, um exemplo. Agora no meio eu já estou falando do carro de João. Então é um pouquinho complicado sustentar essa ideia aí. Então, o texto argumentativo é importante ter uma coesão, um raciocínio lógico. Começar falando do tema e terminar com a coerência com respeito àquele tema. Beleza até aí? Então, os argumentos eles têm que seguir um raciocínio lógico com base em uma exploração de ideias e opiniões. Por isso que o texto argumentativo ele é baseado em premissas. Ou seja, é muito mais fácil você escrever um texto daquilo que você conhece do que você escrever um texto daquilo que você não conhece. Por exemplo, você não conhece tal fruta, mas foi pedido uma redação para você falar daquela fruta. Então, você vai precisar pesquisar sobre aquela fruta para poder você escrever, falar, argumentar, porque você simplesmente não vai transmitir só uma ideia. O texto argumentativo, você vai transmitir também a sua opinião. E essa sua opinião, ela pode ser negativa e positiva. Essa opinião, ela pode estar direcionada para elogiar, mas também ela pode criticar, certo? Beleza até aí, crianças? Vamos lá. Mas hoje eu trouxe para vocês um desafio. E aí, vocês estão preparados para esse desafio? O desafio que eu trouxe para vocês hoje, ó, bem legal. Vocês irão escrever um texto argumentativo. E aí, estão preparados para escrever um texto argumentativo? O texto argumentativo tem uma pergunta para vocês, uma pergunta muito fácil. Vocês irão escrever esse texto respondendo justamente essa pergunta. Por que você acompanha o programa Escola em Casa? Uma janela para o futuro. Não me diga que vocês vão dizer, porque a minha professora está lá no programa. Então, assim, vocês irão responder, certo? Vocês já assistem o programa, eu acompanho porque os professores são dedicados, são criativos, eu gostei de tal aula. Você vai
inserir o seu argumento, o porquê você assiste, o porquê você acompanha esse programa Escola em Casa, uma janela para o futuro. Após você escrever, você vai gravar um vídeo lendo, tá certo? Ou lendo, ou até mesmo falando o porquê você acompanha o programa Escola em Casa, certo? E nesse vídeo, vocês irão marcar @Educação Paulista, beleza? E não esqueçam de postar nas suas redes sociais. E, para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe um pensamento para vocês, que diz assim: não espere o incentivo de outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Autor desconhecido. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau!